de garantias, é isso? Não, é de 90 O senhor sim. poderia nos dizer, teria condição de dizer agora qual o custo dessa manutenção? Desse Por serviço? alto, quanto ficou esse serviço, por favor? 7.600, uma coisa assim. Esse é o Ailson só, não. enquanto o senhor falou que já está funcionando, é porque o jovem que foi acidentado ontem à noite aqui na Beira Rio, ele postou aqui no Face que por falta do raio-x, Ele foi aqui encaminhado a para Belém. postagem foi encaminhado para Já Castanhal, sabe. entendeu? Então eu gostaria Deixa eu lhe dizer da uma- sua palavra, Tá, se é ótimo. verdade ou não. Tá, oportuno aqui que a senhora colocou. Nós sabemos que existem servidores e servidores. Infelizmente, é isso que acontece. Existem servidores que têm comprometimento e existem servidores que comprometimento têm. E ontem, teve um problema que o servidor chegou lá comigo e disse assim, o raio-x parou. Disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Como ele ainda está na garantia do serviço, tu vai entrar em contato, tu vai falar com um técnico que veio aqui fazer a manutenção desse raio-x. E o técnico, só na conversa, disse assim, não, tu pode apertar o botão tal que ele vai funcionar. Ele voltou para lá, para o hospital. Então a questão ontem o senhor afirma que foi questão do servidor. Isso. E agora eu lhe pergunto, esse servidor, ele fica de plantão no hospital ou não? Deixa eu só concluir. Às 19 horas, o diretor do hospital veio comigo, Júnior, e disse assim, ó, não precisa chamar o raio-x, o técnico do raio-x, porque ele já está funcionando. Só que esse servidor, quando saiu do trabalho dele, eu não sei se ele estava, a gente está apurando agora, inclusive ficou de apurar, quando ele se deslocou do trabalho dele para casa dele, ele não falou para quem estava assumindo que o problema estava solucionado. E aí, por esse erro de comunicação, ocasionou todo esse transtorno que já estão apurando. Inclusive, quando eu saí da secretaria, o servidor em tela estava sendo requerido para comparecer na secretaria e falar com o próprio diretor do hospital e com a diretora administrativa para que ele nos coloque o que foi, porque a não comunicação dele originou todo esse problema. Torno a insistir, tem servidores e servidores, infelizmente. Ok, secretário. A vereadora Ineide agora vai... Terminou, ainda falta a questão do transporte, os aditivos que foram feitos. com Ele relação está a- respondendo ainda, Júnior. Eu queria colocar o seguinte, vereadora, o processo licitatório, transporte, como a senhora vai formalizar, a gente responde documentalmente. Irei. Mas eu gostaria que o senhor respondesse aqui, até a para os licitação, demais, em deixa eu relação à dizer. questão do transporte do TFD. Foi Transporte- feito novo processo? O transporte, por ser um serviço contínuo, ele foi aditivado. Mas aí eu vou querer também do seu assessor tranquilo. jurídico essa Tá, questão, tá. porque ainda o que me consta é que não pode. Deixa eu dizer. Pois é. Só pode falar no microfone que a gente está gravando? Eu gostaria realmente de um maior esclarecimento em relação a esses aditivos. Primeiramente, bom dia, né, a todos. Vereadora, como a senhora questionou primeiramente, eu sou assessor jurídico da Secretaria de Saúde, isso. Os processos continuam centralizados, né, na prefeitura, e o que foi feito inicialmente foram alguns aditivos, né, em relação a esses contratos, mas já foi providenciado agora um contrato, segundo informações que me repassaram da assessoria jurídica. E o processo ele é iniciado, sim, pela secretaria, quando nós mandamos os requerimentos e as notas de referência. Então, o restante é, sim, feito pelo próprio município, pela administração. Certo, mas aí dentro ainda não foi bem esclarecido. Sim. Foi feito um processo licitatório em 2013 do transporte. Realmente eu não tenho conhecimento desses processos, então eu teria que oficiar, óbvio, para a administração, porque esses processos são realizados todos por lá, então eles teriam essas informações mais precisas. Certo. Na realidade, nós já oficializamos, já foi reiterado por 2 vezes. Eu vou pegar toda a documentação que tem, porque não foi somente a Comissão de Saúde que oficializou para a Secretaria esse processo licitatório, até porque nós ficamos sabendo, através de terceiros, Sim. dos aditivos. E não veio informação. Está acontecendo isso. Não está vindo algumas informações, não vem. As mais importantes para a nossa fiscalização não vêm. Então, nós vamos oficializar, reiterar os ofícios anteriores e a gente, com brevidade, A senhor secretário. secretaria, dentro de tudo que nós temos recebido, nós temos respondido dentro do prazo, Certo. sem nenhum problema. Muito obrigada, senhor.
jurídico deve responder. E nós oficializaremos. O senhor já concluiu ou não? Já. Não. A minha É, fala aqui já é concluída. Só para antes da gente fechar e fazer os encaminhamentos, a questão do laboratório de dentro do hospital, por que ele não funciona em regime de plantão nos fins de semana? Por que o raio-x também não funciona de plantão nos fins de semana? Haja vista que nós temos um HPP, é o Hospital de Pequeno Porte. Eu penso que São Miguel do Guamá tem como é que eu posso dizer, uma responsabilidade que o município não dá conta. Isso é uma longa história que não adianta a gente abordar aqui. E o senhor tem razão. A gente sabe que o que recebe, pouco dá para manter. Mas eu vejo o seguinte, uma vez que a gente tem o HPP e as pessoas correm para lá, aí nós temos a obrigação de salvar essas vidas. Como é que eu recebo, num sábado de manhã, um paciente com suspeita de apendicite e eu não tenho um hemograma no hospital para me auxiliar? Eu não tenho uma ultrassonografia. Aí você paga um cirurgião, que é também ultrassonografista do município, e não implanta a ultrassonografia num regime de plantão, haja vista que ele está lá, no plantão. São indagações e são situações que a população poderia ter esse atendimento, e principalmente a questão do laboratório é obrigatório. Se eu entro com um paciente no hospital com febre alta, esse meu paciente, eu preciso saber se é origem viral ou bacteriana, um hemograma pode me dizer. Eu tenho um paciente que pode ser uma dor renal, um hemograma e o exame de urina pode me esclarecer. Então, por que as pessoas têm que esperar para segunda-feira? Então, essa é um questionamento, e dizer que eu também vou fazer um documento requerendo esse serviço dentro do município. A questão do raio-x também. Nós temos aqui técnicos de raio-x que dá para trabalhar isso. Eu tenho certeza que o custo para o município, o custo-benefício é bem maior para o município. Eu tenho certeza. Porque você está ali no hospital onde constantemente nós temos demanda em traumatologia. Então, é necessário que ele de plantão e não de sobreaviso. Eu também fiquei sabendo que o laboratório funcionaria com sobreaviso. Gente, quanto tempo custa uma vida? Eu já fui lá diversas vezes. E o tempo que leva para vir a pessoa do laboratório, o técnico, para fazer o exame, é um tempo imenso. A pessoa que está lá com dor, que precisa de um diagnóstico, pelo menos até para fazer um procedimento ou uma medicação, esse tempo para ele é vital. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse nesse sentido. Tá, para finalizar, tá, secretário? Eu vou lhe dar mais 3 minutos para a gente finalizar, porque a gente ainda tem que ter algumas deliberações que precisam ser feitas pelo plenário, ok? Eu vou tornar a dizer, tudo aqui que está sendo colocado é válido. Eu não estou dizendo que não. E eu tenho como premissa o seguinte, se uma vida não tem preço, tudo que se faz de intervenção para salvar aquela vida já justificou a permanência dela. Tudo. Só que eu tenho limitações, principalmente financeiras. Toda vez que eu aumento o aporte de serviço, consequentemente também, eu aumento a minha despesa. Quem dera eu puder estar 30 dias com ultrassonografista de plantão aqui no meu hospital. Seria o sonho. Mas eu não tenho condições financeiras para tal. Eu não tenho. E do laboratório, existe um plantonista. Em nenhum momento eu desconheço caso que originou ao paciente vir a óbito ou acontecer alguma coisa com o paciente por falta ou para dificuldade de plantonista chegar até o hospital. Eu desconheço. A gente pode fazer esse levantamento, mas eu desconheço. Então, infelizmente é isso. Eu esbarro em situação financeira. Eu tenho o recurso de máquina que o Estado manda para o município de São Miguel do Guamá, o estudo de máquina que o Estado não manda não, desculpa. O que o governo federal manda para o município de São Miguel do Guamá é R$243 mil. Eu só queria retificar uma coisa, vereadora. Infelizmente, graças a Deus, o município de São Miguel não aderiu ao HPP. Nós não somos HPP, graças a Deus. Porque o HPP ele tem um limite de recursos e esse recurso é pago via o Estado do Pará. O Estado, a CESPA, que passa por municípios. E se eu ler aqui, se eu lhe mostrar aqui, eu estou num grupo de secretários municipais de saúde, os municípios que têm HPP, estão implorando
para que o nosso presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde intervenha junto ao secretário de Saúde do Estado, porque tem município lá que está no osso, que não tem dinheiro porque o profissional trabalhou e precisa receber. O Estado não está repassando para ele, isso tem efeito dominó. E os municípios lá estão ficando sem serviço. Então, graças a Deus que esse município não aderiu ao HPP. A desvantagem é que nós somos um hospital e porta de entrada. Como nós somos porta de entrada, entra todo mundo. Inclusive, como o sistema é único de saúde, eu não posso, inclusive, nem tolir, ou coibir, ou proibir que um outro usuário de outro município entre no meu hospital, porque ele é porta aberta. Essa é a dificuldade. Então, só para ratificar, nós não somos o HPP, somos um hospital pequeno, de médio porte, com porta aberta. Só isso. Já finalizei isso. Senhor, o senhor disse que o hospital ele é pequeno, de médio porte. Não, nós somos de pequeno porte. HPP, pelo que me consta, é pequeno porte. E o hospital, eu acredito que houve aqui um impasse, porque em 2003, de 2000 a 2004, eu era do Conselho de Saúde. Quando passou a ser a gestão plena do município, e tem conselheiro aqui que pode confirmar. Então, se o nosso hospital não é um HPP, ou eu estou muito errada, ou o senhor está muito errado. Então, eu vou pedir uma documentação do Estado, porque até hoje, pelo que me consta e pelas reuniões que eu tive, mesmo quando eu fui secretária, o nosso hospital era sim um HPP. Agora, se ele perdeu o recurso, que inclusive por esse valor de MAC que o senhor está me passando, eu vi que nós perdemos recurso. Também gostaria de saber quais os recursos que foram perdidos, porque no início da gestão do prefeito Cacau, nós estávamos recebendo mais de 300 mil de MAC. Então, nós perdemos recurso? Por que perdemos? É uma outra indagação que eu vou fazer. Com certeza, tá? não faço. Em relação à questão que eu vou, até porque a pessoa não está aqui para se defender, mas eu faço questão aqui de esclarecer para os senhores em relação à dona Regiane, irmã do seu Reginaldo. Ela tem testemunhas, inclusive eu acho muito estranho que ela tenha chegado para o secretário ou para a coordenadora de assistência social do anexo, tenha dito que era transplante de olho, porque quem conversou com a paciente e orientou ela a procurar a saúde foi eu. E ela chegou para mim e disse que o paciente precisava de um transplante de córnea. Aquela menina estava desesperada, porque o irmão dela poderia perder o olho. Então, eu tenho certeza que essa moça deve ir agora, mais do que nunca, no Ministério Público, sim, denunciar a falta de atendimento, a negligência, a omissão da Secretaria de Saúde em relação a este caso. E ela em nenhum momento falou que seria transplante de olho, ela falou que seria transplante de córnea, o tempo inteiro. E ela dependia desse laudo. Eu gostaria até que o senhor deixasse uma cópia desse documento, porque eu quero ver a data em que o senhor enviou essa documentação para o Betina Ferro. Porque do dia que o senhor falou que entrou em contato com o paciente e ele já tinha sido operado, nós pegamos esse laudo que o senhor tem em mãos, nós pegamos a situação do paciente e levamos direto na assistência social do Betina Ferro. Eu só tenho que dizer para o senhor que na hora que a oftalmologista, a doutora Graça, pegou o laudo na mão, ela disse assim, no dia que nós levamos, o paciente não foi, porque ele estava com muita dor e a gente não sabia se ia conseguir. Cadê esse paciente? Ele precisa ser operado de urgência. Traga esse paciente agora aqui. Não, ele está em São Miguel. Isso era 4 horas da tarde. Então, amanhã de manhã, você esteja com esse paciente aqui. A doutora ficou tão desesperada, a gente percebeu a preocupação de uma pessoa lá em Belém, dentro do Betina Ferro. E no momento que aquele paciente chegou e foi tratado pela assistência social de lá, ele disse, parece que eu estou num outro hospital, até um particular. Isso parece que não é o SUS, porque as pessoas têm mania de achar que o SUS tem que ser lugar de gente ruim, que o SUS tem que ser lugar de gente que não dá atenção, que tem que ser tratamento ruim. E o SUS não é isso. O que faz do SUS bom ou ruim é quem está à frente dele, infelizmente. Então, senhor secretário, eu acompanhei esse caso de pé, eu sou testemunha da dona Regiane, não só eu, como a Neidinha do terminal, o Igor, que está bem ali, a Roseni também, que acompanharam o caso, o próprio médico lá, e essa paciente, ela não errou quando ela falou, ela sabia o que ela estava falando, e ela, na sua frente, na frente da Danusa, estava uma irmã desesperada, porque ela sabia que o irmão de 39 anos poderia perder o olho,
Então, é uma situação que eu não poderia deixar passar. Tá? Ok. Nós faremos, nós vamos encaminhar daqui. Queremos a cópia dos processos licitatórios das unidades de saúde, o seu andamento, cópias dos processos licitatórios também do transporte do TFD e de medicamentos e notas fiscais, nos últimos 6 meses principalmente. Todas essas notas é importante para que a Comissão de Saúde faça um relatório final. Gostaria que o senhor mandasse também a cópia do projeto da expansão dos ACS, a documentação da UPA, é muito importante também, para que nós possamos ver. Fiquei feliz do senhor dizer que vai mandar para o vereador Elias, que ele espera há 6 meses esses documentos. A frequência dos vigias, eu gostaria, até porque nós temos denúncias que não têm vigias. Inclusive, as unidades básicas do Maurício Ataíde, elas estão sendo saqueadas. Os moradores de lá foi que falaram isso para mim. Então, eu gostaria também da cópia do documento do processo do senhor Reginaldo, do oftalmologista, que o senhor encaminhou para o Betina Ferro, e os processos licitatórios e notas fiscais das obras, como eu já havia falado. E também eu gostaria que o senhor mandasse as notas fiscais do aparelho de raio-x nos últimos 12 meses, para que a gente possa fazer uma análise do que tem sido gasto com esse aparelho de raio-x. Senhor secretário, senhora enfermeira, o doutor Nelson, que é o jurídico, o trabalho da Câmara, e principalmente da comissão, e de um vereador, é fiscalizar. Muitas vezes é um trabalho chato, muitas vezes é mal interpretado, mas é o nosso trabalho. Nós estamos aqui advogando em causa de cada um que nos colocou aqui. Então, eu posso confiar aqui em relação à questão no doutor Ailson, em vocês e na equipe? Posso, mas não é. O que vale é documento. Então, eu preciso de documentos para que eu possa dizer que está certa a saúde. Tá? E o que eu posso dizer é que, em relação a serviços, atendimentos e diagnósticos, nossa população ela está a ver navios há muito tempo. E não foi isso que foi prometido. Então, nós temos denúncias. E se vocês estão aqui hoje, foi chamado, é porque a população anseia, a população quer uma resposta. Tá? Então, esse é o nosso papel. E nós vamos fazer ele com honradez. Vereador, secretário? Só para eu concluir, antes do senhor falar, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E vou oficializar também a questão do pagamento de insalubridade, se o senhor até quiser fazer uma referência antes da gente encerrar, mas eu também vou fazer um documento, porque, pelo que eu vejo, esse direito trabalhista está sendo deixado de pagar, porque a saúde tem mais do que condições de justificar esse pagamento. Tá? Era só o que eu tinha a falar. Deixa só o senhor Nelson responder em relação à insalubridade. Depois que ele falar, eu vou encerrar. E eu quero agradecer a presença de vocês.